Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Romanos 3:23. A única diferença é como as pessoas respondem aos seus próprios pecados. Saul e Davi foram os dois primeiros reis de Israel. Ambos eram homens humildes e justos quando foram escolhidos. Ambos reinaram bem, no princípio, porém ambos pecaram. A diferença entre Saul e Davi era suas reações quando confrontados com seus pecados. O comportamento de Saul diante de seu pecado. Devido a uma exigência do povo, o Senhor selecionou um rei para Israel, 1 Samuel 8. Ele escolheu Saul, um homem belo de uma família militar. Saul, que estava procurando as jumentas extraviadas de seu pai quando Samuel ungiu, ficou perplexo, 1 Samuel 9. Sua timidez fê-lo esconder-se quando sua escolha foi anunciada publicamente, 1 Samuel 10, 21 e 22. Ele certamente não estava buscando glória pessoal. Saul reinou bem, no princípio, mas gradualmente sua autoconfiança cresceu e sua confiança no Senhor parcialmente. Em 1 Samuel 15 o Senhor planejou que Saul e seu exército conquistassem os Amalequitas, uma nação que tinha atacado erradamente Israel séculos antes, Êxodo 17. Deus ordenou que os Amalequitas fossem exterminados, nada deveria ser poupado. Em vez disso, Saul poupou o rei e os melhores animais. Agindo assim, ele pecou. Deus disse a Samuel que fosse falar com Saul, que estava erguendo um monumento ao mesmo, 1 Samuel 15, 10 a 12. Quando Samuel se mudou, Saul abriu a boca e disse: "Eu bendito seja tu do Senhor, executei as palavras do Senhor", 1 Samuel 15, 13. Ele parecia muito ansioso para garantir a Samuel que a ordem tinha sido cumprida. Samuel respondeu questionado pelo som de bois mugindo e ovelhas balindo. Este foi o ponto crítico. O que faria Saul quando confrontado com seu pecado? Saul defendeu confira em 1 Samuel 15, 15. Ele explicou que era o povo que tinha poupado os animais. Ele alegou que isso era por uma boa causa, sacrificar ao Senhor. Desde Adão até agora, os pecadores têm tentado afastar a culpa e dar desculpas pela sua desobediência. É duro aceitar a responsabilidade pelos próprios atos. Samuel repreendeu Saul, contrastando sua humildade primitiva com a vontade própria e o orgulho que ele, então, estava demonstrando, 1 Samuel 15, 16 a 18. Essa dura reprovação penetraria nas defesas de Saul e faria com que ele se humilhasse e se arrependesse? Não, Saul endureceu seu coração. Ele reiterou suas desculpas, alegando que tinha de fato obedecido ao Senhor. Ele insistiu que não era sua culpa, uma vez que o povo era que tinha poupado os animais e que tudo, afinal, era para sacrificar. A consciência de Saul era impenetrável. Mais tarde Saul recitaria a palavra "eu pequei", mas somente porque ele queria que Samuel voltasse e a honrasse diante do povo, porque não estava arrependido de fato. Como resultado do coração impenitente de Saul, Romanos 2, 5, Deus retirou seu espírito de Saul, e um espírito mau entrou nele. Daí em diante, a vida de Saul foi torturada e arruinada pela culpa. Ele se tornou paranoico, suspeitando de seu genro, Davi, e tramando matá-lo, 1 Samuel 20, 30 a 33. Ele assassinou 85 sacerdotes de Deus, 1 Samuel 22, e resolveu consultar uma feiticeira, 1 Samuel 28. Finalmente, ele se suicidou, 1 Samuel 31. Saul demonstra o que acontece a uma pessoa que se recusa a confessar e arrepender-se do pecado. A culpa leva à insanidade. O comportamento de Davi diante de seu pecado. Como Saul, Davi era humilde e justo quando foi escolhido para ser rei. Ele se tornou um governante popular e capaz, abençoado com vitórias militares majestosas. Infelizmente, o pecado começou. Davi viu Batseba, a mulher de um vizinho, enquanto ela se banhava. Inflamado pela cobiça, Davi indagou a respeito dela e soube que era esposa de um dos seus mais condecorados soldados. Ele convidou-a ao palácio e cometeu adultério. Depois ela voltou para casa. Cedo ou tarde, o Senhor confronta-nos com nossos pecados. Batseba engravidou e mandou avisar Davi que ele era o pai. Em vez de admitir seu pecado, Davi chamou o esposo dela, Urias da batalha, e disse que deveria ir para sua casa. Davi queria fazer com que a criança parecesse legítima. Por respeito aos seus companheiros, Urias decidiu não passar a noite com sua esposa. Frustrado, Davi enviou um recado, pela própria mão de Urias, para o comandante do exército, Joabe, metê-lo na frente da batalha e, então, retirar-se dele. Deste modo, Urias foi assassinado e Davi tomou Batseba como sua esposa. A melhor coisa a fazer quando pecamos é admitir e nos arrepender. Davi não o fez. Em vez disso, ele tentou encobrir seu pecado e fazer com que parecesse que nada de errado havia acontecido.
Assim, o Senhor tomou medidas mais fortes para levar Davi ao arrependimento. O profeta Natã foi a Davi e o condenou por seu pecado. Ele anunciou a Davi que ele havia cometido tanto adultério como assassinato e que o Senhor o puniria severamente. 1. A criança morreria. 2. A espada nunca se afastaria de sua família. 3. As suas próprias concubinas seriam violadas à vista de todos. Até este ponto, Saul e Davi eram iguais. Os dois pecaram. Um profeta foi enviado a cada um deles para condená-los pelo seu pecado. Ambos os profetas, Samuel e Natã, anunciaram o julgamento contra eles. É aqui que a diferença entre os dois homens pode ser vista. Saul tentou desculpar-se e afastar a culpa. Davi disse: pequei contra o Senhor, contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. E 2 Samuel 12, 13, Salmo 51, 4. Ele implorou perdão e restauração de sua relação com o Senhor, veja Salmo 51. Portanto, Deus perdoou a Davi, 2 Samuel 12, 13. Que diferença o arrependimento faz? A vida posterior de Saul foi atormentada pela culpa, levando-o à paranoia, ciúmes e depressão. Seu reinado, iniciado tão esperançoso, terminou em suicídio. Davi, por outro lado, ainda que enfrentasse as consequências de seu pecado, morte da criança, discórdia na família, estupro de suas concubinas, foi purificado de sua culpa e não foi atormentado pelos distúrbios mentais como Saul. Ainda que mortificado pelo horror do seu pecado, ele continua a ter amizade com Deus e a servi-lo fielmente. Deixo para sua meditação uma porção da palavra de Deus. 1 João 1, de 8 a 10. Se declaramos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso, e sua palavra não está em nós.